contra o Audax Italiano. Depois de um primeiro tempo terrível, achei terrível o primeiro tempo do Vasco. No segundo, aliás, tem sido algo frequente, né? Acho que o Renato ele faz de propósito. Ele monta um time no primeiro tempo para jogar mal, aí depois ele fala, agora eu vou consertar e todo mundo vai falar que eu sou um gênio. E aí ele mexe no intervalo, o time reage e depois faz um bom segundo tempo. Começa com essa lambança aí, né? Foi terrível o primeiro tempo do Vasco, mas até a única maneira com que o Audax Italiano conseguiu... Peraí, Mansur, de quem é o erro aí? Dos dois, né? Dos dois. Não dá pra colocar a culpa num só, né? É dividir a responsabilidade. O goleiro saiu do gol, não gritou, tinha que ter gritado ali, né? E o Saldívia recua uma bola sem olhar tanto assim, né? O goleiro tinha saído para facilitar o passe, ele deu um passe na direção do gol. Não dá nem para dizer que o Audax criou a chance do gol dele. A outra oportunidade que criou foi também Vasco fez 3 gols. Foi também num erro individual, enfim. Estava muito claro assim que o jogo era muito acessível para o Vasco. Era o jogo que o Vasco podia, mesmo com os jogadores poupados, com a escalação totalmente modificada. E aí está o Matheus França já em campo, né? Foi uma boa entrada do Matheus França. Também gostei. Jogador de quem se vem cobrando melhores participações. Ele tem, em tese, pouco tempo de Vasco para mostrar algum serviço. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí é o lance que o Spinelli é derrubado e aí pênalti, né? Marcado, o árbitro não tinha pênalti. Expulsado ali no primeiro momento, tinha dado um cartão amarelo, mas ainda bem que temos VAR para essas horas, né? Porque a expulsão ela é claríssima, em nenhum momento o jogador tenta disputar a bola, né? Ele foi lá só para impedir o Spinelli de fazer o gol. E aí a regra é bastante clara, tem que dar o vermelho. Lembrando que a questão de não aplicar a tripla punição é para lance que na disputa de bola o jogador como último homem impede uma situação clara de gol fazendo falta, mas nesse caso não houve uma disputa de bola, ele foi para fazer a falta mesmo e impedir o gol. Mas aí o Vasco... pênalti bem batido pelo Canóbio, né? Dois são parecidos. O cabelo. O cabelo. Pelo Spinelli, deu uma paulada no meio do gol lá no alto, impossível para qualquer goleiro. Era o Marcelo Salles, né, que estava à beira do campo comandando, mas ele coloca o Matheus França, colocou o outro jovem, Ramon Rick, né? Isso. Que já havia jogado bem, a gente citou aqui, contra o Olímpia, né? Isso. Você te sente no aquecimento e ele entra. E quando o Vasco empatou o jogo e conseguiu o pênalti, já estava muito claro que o jogo estava se oferecendo ao Vasco para vencer. E aí a jogada bonita que termina no gol do Matheus França. É isso, o Vasco, olha esse lance também, eram 6 contra 2, o Vasco não consegue. Isso é incrível, né? E a área cheia, ó. Exatamente, não consegue acertar em gol. O Piton até bate bem, né? Mas a bola desvia. No primeiro momento eu falei, nossa, mas como é que o Piton errou esse chute? Aí depois na repetição dá pra ver que a bola desvia e o árbitro marca o escanteio. Mas assim, o primeiro tempo foi muito ruim, né? O gol também impacta muito no desempenho. Mas assim, mesmo depois do gol tomado, o Vasco não conseguia criar chance, o Vasco não conseguia ficar com a bola. Era o Audax quem o tempo todo se oferecia, né, no campo do Vasco ali para tentar conseguir o segundo gol. Mas a mudança é bastante drástica, assim, né, em termos de atuação, de atitude do Vasco, do jeito de jogar, um time mais corajoso, mais pra frente, e aí as coisas melhoram bem, né? O coração do time não estava funcionando bem, né? Barros, Tietê e JP não estavam conseguindo cobrir o espaço necessário para que o Vasco não sofresse nessa última linha e acabou proporcionando, somado a esse erro, esse gol bizarro que aconteceu, né? A confiança que deu o Audax conseguiu se impor diante do Vasco que não conseguiu controlar o meio-campo. Após o intervalo, entra o Ramon Rick e entra o Matheus França, o Vasco consegue ter um ímpeto melhor, consegue através da característica do Ramon Rick. Mais uma vez, melhorou o jogo do Vasco, já entrou numa fogueira / sonho tá ganhando espaço, né? Contra o Olímpia, né? Que ele jogou no jogo contra o Botafogo pelo Sub-20 no dia anterior e começou jogando sem nem esperar um jogo contra o Olímpia, mesmo sendo uma equipe reserva do Olímpia, mas é um jogo difícil, internacional. O garoto deu conta do recado. E hoje, mais uma vez, ele ajuda a dar corpo a esse meio de campo, o Vasco começa a ser consistente, começa a criar mais, e aí empata, vira o jogo e consegue, né, se impor e consegue uma vitória importantíssima pensando em classificação. O Vasco vai decidir, o que tudo indica, vai decidir a primeira posição do grupo contra o Olímpia em Assunção, né? Jogando por um empate. Resultado simples, de vitória ou empate. Um empate. Ficariam os dois com 8 pontos, mas no confronto direto o Vasco teria a vantagem para depois jogar com o Barraca Central em casa e confirmar a vaga.
E aí a gente pode dizer que a Sul-Americana vai terminar tendo dois efeitos que podem ser positivos. O Vasco poupou quase sempre os seus principais jogadores nesse torneio, ainda assim ele vai avançar e como aconteceu já com outros clubes do futebol brasileiro, ela pode servir de plataforma para observar outros jogadores que estavam jogando menos e esses jogadores surgirem. Como é o caso do próprio Ramon Rick, pode ser um desses nomes, ou jogadores que estavam tendo menos tempo no time titular, você acaba dali tirando soluções para a equipe principal. Não foi um grande jogo, mas o Inestrosa já melhorou um pouco hoje. Vai colocando em atividade os jogadores. A jogada do primeiro gol, inclusive, né? Uma arrancada muito boa do PH, que precisa retomar essa confiança, fazer esse tipo de jogo. Pegar um lateral de muita força, de jogo em espaço. Ui, ele sai lá da intermediária defensiva, driblando todo mundo lá até fazendo a jogada que o fez chegar à seleção brasileira. É isso que o PH tem que fazer. Esse gol é uma coisa incrível, assim. Bizarro. Nossa Senhora. Olha, você sabe que o Renato tá suspenso, né? Mas ele dá coletivas mesmo absurda. Assim. Sensacional A suspensão é absurda. Nem sei se ele iria para esse jogo no Chile, possivelmente não. Uma coisa é não concordar com ele não viajar. Outra coisa é você punir o treinador por isso. São coisas diferentes. Ainda assim, ele tem feito sua própria entrevista. Né? Ele vai às redes sociais e faz um pronunciamento sobre o que viu do jogo, do sofá de casa, de chinelo. O Renato publicou um vídeo, a gente mostra para vocês agora. Fala, galera. Hoje nós enfrentamos o Audax, mais um adversário nosso da Sul-Americana. Não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas corrigimos algumas coisas no intervalo do jogo. A equipe voltou com outro propósito e conseguimos uma virada muito boa, até porque a gente conseguiu mais 3 pontos e a gente continua na liderança da competição. E o time teve muito bem no segundo tempo. Os garotos entraram, nos ajudaram bastante. Eu gosto de trabalhar com garotos, mesclamos e eles nos ajudaram. Seguimos o trabalho e a partir da manhã agora a gente já pensa em Campeonato Brasileiro novamente, que nós temos o Atlético Paranaense pela frente no domingo. Conto com a presença de vocês em massa em São Januário. Um abraço. Valeu, tá aí, portanto, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, falando sobre a vitória do Vasco hoje fora de casa. Vai poder continuar administrando bem o elenco, né? Porque agora tem um jogo que é importante, em casa com o Atlético Paranaense, depois é Copa do Brasil, o Vasco... O 2-0 em Belém contra o Paysandu deu uma tranquilidade enorme para nesse segundo jogo ele poder... Mesmo que não jogue com o time totalmente reserva, você vai administrando, deixa alguns no banco. Exatamente. E o jogo vai mostrando ali que você vai ganhando mais ou menos conforto. Vitória de hoje, cenário perfeito, né? Em termos de, conseguiu fazer o resultado, poupou seus principais jogadores, vai com o tanque cheio dentro de casa para o jogo contra o Atlético Paranaense no final de semana, certo? A gente já mostrou a classificação aqui do Vasco? Do Vasco não, a gente falou que o Vasco Vamos colocar aqui a classificação do grupo do Vasco, como é que ficou depois dessa vitória, olha. Vasco e Olímpia 7 pontos, o Audax Italiano ficou ali com 4, o Barracas com 3, todo mundo tem chance ainda, né? Na teoria todo mundo tem chance, mas essa é a situação do Vasco, que tem plena condição e Barracas em casa. Plena condição de se classificar diretamente à próxima fase, sem precisar de mais 2 jogos contra um time que vai vir da Libertadores, caso ele fique na segunda posição. Certo?